Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos agora iniciando o nosso módulo de número 4, onde nós iremos falar sobre as estratégias de evangelização, e é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Antes de nós iniciarmos aqui essa videoaula, eu peço para que você prepare aí o seu material de anotações e vamos juntos estudar sobre estratégias e métodos de evangelização. Para iniciarmos aqui a nossa aula, é interessante dizer que são muitas as estratégias para evangelizar. Cabe-nos pesquisar, estudar e principalmente orar para descobrirmos qual a melhor estratégia para evangelizarmos no lugar onde o Senhor nos colocou. Então, existem muitos métodos, muitas estratégias para a evangelização. O que nós devemos entender, usar, claro que aí nós temos os métodos que chamaremos aqui de métodos tradicionais, que é o evangelismo pessoal, as formas de evangelização em grupo, mas tem também aqueles que comumente se chama de evangelismo criativo, dentre outras formas de evangelizar. Então, para você entender a melhor estratégia, entender a melhor forma para você evangelizar, você deve conhecer a realidade do lugar onde você está, conhecer as pessoas, conhecer as dificuldades, conhecer os principais obstáculos, as principais questões que são levantadas no que diz respeito à evangelização, ao evangelismo, e então você aí estará pronto a estabelecer, fazer uma estratégia para você evangelizar. Então, leia livros sobre evangelismo, sobre evangelização, pesquise sobre esse assunto, né? E principalmente ore pedindo direção de Deus para que o Senhor lhe direcione sobre qual o melhor método, a melhor estratégia para você evangelizar na geografia onde o Senhor lhe estabeleceu. Passando aqui o slide, agora nós iremos ver a evangelização pessoal. Essa é a abordagem direta na questão da evangelização. Segundo o pastor Antônio Gilberto, evangelismo pessoal é a obra de falar de Cristo aos perdidos individualmente, é levá-los a Cristo, o Salvador. Então aí agora nós temos então as referências, né, que o pastor Antônio Gilberto ele deixou aí para nós no que diz respeito a esse pensamento dele. Meus queridos irmãos, o evangelismo pessoal é aquela abordagem onde você irá estar frente a frente com a pessoa e irá apresentar para essa pessoa o plano de salvação, né? Apresentando a essa pessoa o plano de salvação, essa pessoa poderá fazer perguntas a vocês e vocês estarão ali em um diálogo. Isso é muito bom quando acontece na evangelização. Quando o evangelizador ele abre esse espaço para o diálogo, para estar dialogando com as pessoas que ele está evangelizando. Então o evangelismo pessoal é essa abordagem direta, é essa abordagem pessoal, de falar de Cristo para as pessoas de forma individualmente, é levar as pessoas a Cristo e levar Cristo para as pessoas. Então isso é o evangelismo pessoal, é quando você está frente a frente com uma pessoa para apresentar a ela o plano da salvação em Cristo Jesus. Esse é um dos métodos mais eficazes de evangelização. Nós, dizendo isso, nós não estamos desprezando os demais métodos de forma alguma, mas o evangelismo pessoal, ele é o método mais usado pelo Senhor Jesus e também pela igreja primitiva. Por exemplo, aqui eu dei 2 exemplos
de Jesus e um de Filipe, eles usando aí a evangelização pessoal. Em João capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. E o que acontece ali? Uma evangelização pessoal. Jesus está evangelizando Nicodemos. Em João capítulo de número 4, Jesus ali lá no poço, né, em Samaria, Jesus encontra aquela mulher samaritana. E o que Jesus vai fazer? Evangelizar. Então, além de também ser o método usado por Filipe para evangelizar aquele eunuco lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Então, nós vimos aqui, nós estamos vendo que esse método ele era usado tanto por Jesus como também muito pelos primeiros cristãos. É um método muito eficaz porque você estará dando aí a oportunidade da pessoa se expressar, da pessoa expressar as suas dúvidas, da pessoa expressar as suas curiosidades sobre a fé cristã, aquilo que ela sabe sobre a fé cristã, aquilo que ela já aprendeu, se esse ensino dela está equivocado, se não está equivocado. Então, no evangelismo pessoal, tem essa oportunidade de diálogo com as pessoas. É por isso que em João 3 você vê esse diálogo, em João 3 você vê esse diálogo, em João 4 você vê esse diálogo, em Atos 8 com Filipe e o eunuco, você vê esse diálogo. Então esse diálogo na evangelização é muito importante, e você deve fazer isso, instigar a pessoa a participar, dialogando. Se for possível, até fazer perguntas para as pessoas. Faça perguntas estratégicas, perguntas dentro daquilo que você está falando, dentro daquilo que você está evangelizando. Por exemplo, eu vou falar de Jesus como a luz do mundo, eu vou perguntar para a pessoa se ela sabe, por exemplo, como é que uma luz da lua ela consegue aí chegar na Terra. Como é que a lua produz essa luz brilhante, né? Essa luminosidade linda que as pessoas ficam durante a noite observando a lua ali, tirando foto e tudo mais. E você irá pesquisar sobre isso, fará perguntas estratégicas para essas pessoas, fará questionamentos estratégicos para que a pessoa se envolva na conversa de evangelização. E assim vocês estarem estabelecendo um diálogo e através desse diálogo você levar a pessoa até Cristo e Cristo até a pessoa. Passando aqui para o nosso próximo slide, diz assim: na evangelização pessoal, é importante que aquele que está abordando, ou seja, você que está evangelizando, você que está abordando a pessoa, é importante que você possa utilizar imagens que sejam comuns para aquele que está sendo abordado. Por exemplo, se você for evangelizar no interior do Maranhão, por exemplo, aqui onde a gente mora, você não pode vir falar, por exemplo, de prédios de 20 andares, prédios de 10 andares, porque as pessoas que moram aqui são poucas as que já viram um prédio desse de perto. Então é melhor você usar a casa comum. Você percebe que quando Jesus, por exemplo, deixa eu voltar bem aqui. Quando Jesus conversa com Nicodemos em João capítulo 3, tem uma parte interessante que a Bíblia diz que Jesus conversava com Nicodemos durante a noite. E de repente Jesus olha para Nicodemos e diz: o Espírito, ele é como um vento e ele sopra onde quer. É interessante essa frase porque quando a gente estuda esse diálogo com Jesus com Nicodemos, e sabendo que era de noite, nós podemos até fazer uma inferência no texto, que poderia ter, por exemplo, soprado uma brisa suave, um vento suave, e Jesus parou para Nicodemos e disse: está vendo esse vento que soprou agora? A gente não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. E assim são aqueles que são nascidos de Deus, né? Assim são aqueles que nasceram de novo.
Em João capítulo 4, a mulher está indo tirar água no poço e Jesus pede a ela um pouco de água e depois Jesus oferece a ela a água da vida. Então, percebe que Jesus ele utiliza imagens que são comuns para aquelas pessoas. Se você for evangelizar e as pessoas estão acostumadas, por exemplo, ali no contexto da agricultura, use isso para evangelizar. Se as pessoas estão acostumadas ali na questão de pesca, use isso para evangelizar. Mas se as pessoas estão acostumadas ali à questão de venda, de vender, você vai falar com um público que ele é acostumado a estar nessa questão de comércio, utilize isso para você evangelizar. Então, use o contexto onde a pessoa está inserida. Por exemplo, se você estiver evangelizando uma pessoa e ela está alimentando os seus animais, o que é comum aqui no interior nós chegarmos para evangelizar as pessoas e elas estarem ali no seu trabalho, né? Alimentando porcos, alimentando ali as suas galinhas e tudo mais. Você pode usar isso para você evangelizar, mostrando a necessidade que temos, assim como os animais, de nos alimentarmos o nosso corpo e principalmente a nossa alma. Aí você pode usar isso para você anunciar Jesus como o pão da vida e como a água da vida. Lembrando sempre, deixa eu deixar aqui uma dica muito importante para você. Jamais atrapalhe a pessoa na atividade em que ela está. Sempre pergunte se você pode falar com aquela pessoa, se você pode evangelizar. Você vai dizer, olha, eu não posso agora, estou ocupado. Deixe a pessoa na sua ocupação que ela está. Só que se ela quiser ouvir, né, você evangelizando, mesmo assim na sua atividade, pregue para ela. Ela vai estar fazendo ali essas atividades e você vai estar ministrando a palavra de Deus a essa pessoa. Se o Espírito Santo ele trabalhar através da sua vida, eu já vi isso aqui acontecer, de eu estar pregando e a pessoa está ali nas suas atividades, e de repente a pessoa para o que ela está fazendo e vai prestar atenção na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então isso acontece no evangelismo. Você não pode dizer, olha, para tudo que você está fazendo agora, que o que eu vou falar é realmente muito importante que você vai falar. Mas você tem que respeitar, ok, as pessoas. Então, não atrapalhe o que as pessoas estão fazendo. Não chegue querendo mandar na pessoa, porque isso você vai só atrapalhar a evangelização. Deixa eu ver quantos minutos já estão. 13 minutos, ok. Então, continuando aqui o nosso slide, na evangelização pessoal, é interessante também o evangelizador, aquele que evangeliza, né, estar atento às últimas notícias, para que possa ilustrar isso com uma verdade espiritual, mostrando que os males desse mundo é resultado do pecado e que somente Cristo pode perdoar os pecados dos seres humanos que vão até Ele realmente arrependidos. Nós sabemos aí da violência, né, do alto índice de violência, das guerras, dessas notícias que estão toda hora na mídia. A gente pode usar isso para relacionar. Por que acontece tanta coisa de ruim no mundo? Por que acontece isso no mundo? Por que está acontecendo essas tragédias no mundo? Por causa do pecado. Isso só acontece porque o pecado entrou no mundo. E a solução do pecado é que o homem se arrepende e vá até Cristo arrependido, para que Cristo possa perdoar os seus pecados e salvar a sua alma, salvar a sua vida. Então você esteja sempre, no máximo que você conseguir, atento a essa questão de notícias que estão na mídia. Aconteceu uma guerra no Oriente Médio, aconteceu uma guerra lá entre Israel e Hamas, ou outro grupo qualquer, né? Então você utiliza isso para você falar do Evangelho, para você falar, ó, isso aí, Jesus profetizou sobre guerras,
sobre nação se levantando contra nação, povo se levantando contra povo. Então isso é um sinal de que Jesus está voltando, que Jesus vem buscar o seu povo, e nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Como eu me preparo para a volta de Jesus? Me arrependendo dos meus pecados e aceitando o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Então utilize tudo o que você puder para você pregar o Evangelho. Veja só que em momento algum eu falei aqui, eu não vou falar isso aqui nessa aula porque isso não é bíblico, de você mudar a mensagem de acordo com o contexto. A mensagem ela não deve ser mudada. A mensagem do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho, ela não deve ser mudada. É necessário falar. Na evangelização tem alguns temas que são extremamente importantes que você já viu lá na nossa aula sobre as doutrinas importantes no evangelismo. Então tem esses métodos, tem esses assuntos, esses temas que devem ser abordados na evangelização, como por exemplo, pecado, salvação, a condição humana, o Senhor Jesus, a salvação do homem, a regeneração, o que é o novo nascimento. Então esses são pilares no que diz respeito à evangelização. Você deve ir para lá tentando mostre para a pessoa que ela é pecadora, mostre para a pessoa as consequências do pecado e mostre para as pessoas o escape da condenação do pecado, melhor dizendo, o escape da condenação do pecado. Então, fazendo isso, você estará ali pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa mensagem de salvação, é a boa mensagem de que Deus ele aceita as pessoas, transforma as pessoas, insere as pessoas no corpo de Cristo e as pessoas têm a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por isso, a mensagem ela jamais deve mudar. Agora, a forma como você apresenta essa mensagem, aí ela muda. Certa vez eu estive conversando com alguns irmãos aqui na congregação sobre essa questão de evangelização na parábola do semeador, e eu disse para os irmãos, vejam bem que o semeador ele semeou a semente. E aqui as pessoas entendem muito bem isso, porque as pessoas aqui trabalham nessa questão de agricultura. Eu disse, olha, e vocês sabem que existem diferentes tipos de solo. Aí eu falei para eles, a ferramenta que vocês usam para arar o solo e para plantar aquele solo mais fofo, é a mesma ferramenta que vocês vão utilizar para vocês trabalharem naquela terra mais dura, mais trabalhosa? Eles disseram, não, as ferramentas mudam. Eu digo exatamente assim que acontece na evangelização. A mensagem é a mesma, a semente é a mesma, a semente não muda. Mas a ferramenta que você vai utilizar para você trabalhar a terra, para que a terra receba a semente, essa muda. E o que são essas ferramentas? São justamente as estratégias. As estratégias mudam de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de casa para casa. Por isso, a necessidade de estar em constante comunhão com Deus, para que Deus lhe revele novas estratégias, novos métodos de abordagem, para que a mensagem do Evangelho seja difundida de forma bíblica, de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque a intenção do evangelizador, ao encontrar uma pessoa na sua casa, no seu lar, é que essa pessoa reconheça o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Se ela não reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, mas você deve sair de lá, pelo menos com a consciência de que você verdadeiramente pregou o Evangelho, de que você verdadeiramente anunciou a mensagem da salvação. Ok? Então, por hoje, por essa aula aqui, é só. Nós nos encontramos na próxima aula, onde nós iremos continuar falando sobre a evangelização pessoal. Então, até a próxima aula, que Deus abençoe você e não se esqueça de fazer as suas anotações. Tchau, meus irmãos, até a próxima.